Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha. Esse é o programa da hora de segunda-feira, dia 16 de janeiro, semana começando. Claro que hoje a gente vai abordar muitos assuntos, vamos falar sobre política, economia, saúde e muito mais. É isso, começando da hora dessa segunda-feira, estou aqui com eles, João Mota, Rochelle Roldão. Tudo bem, pessoal? Como a gente viu no nosso vídeo de abertura, muita chuva, né, nesse final de semana, nessa segunda-feira. Janeiro, como bem característico, começando bem chuvoso. Hoje pela manhã também, né, choveu bastante aqui na capital. E durante essa semana a gente vai trazer um balanço da FUNSEMI, uma previsão também, porque a gente sabe, né, João, Rochelle, que esse período é de muita precipitação. É verdade. E é importante, Rochelle, que nós tenhamos um bom inverno. Os nossos açudes, e aí eu posso até falar um pouco da minha região, ali o açude Pereira de Miranda, ali no Pentecoste, está seco, né? O Rio Curu está seco. O açude General Sampaio está seco. E assim, é importante que chova até para que nós possamos nos deliciar com as canjicas, pomonhas, os milhos verdes, né, cozidos e assados durante o período da Semana Santa. Porque se não chover, não teremos... E tomar um banhozinho de açude tomar um banhozinho também, de açude, de bica, é sempre muito importante para o cearense. Lá no interior da minha mãe, Ipu, Ipu. É muito conhecido pela rapaz, bica. Você faz uma maldade. Ipu, aquela terra quente. Ali é quente, viu? É nada ali que é isso, Ipu. Ali é quente, é porque Ipu no fica pé da serra. No pé da serra, no pé da não serra, é na serra eu ainda. sei, mas ali é frio também, ali é a bica do Ipu. Pois quando eu vou, não tá acha quente? Eu acho muito quente. Eu acho agradável ali. Você sabe que Iracema, depois que tomava um banho aqui na praia de Iracema, ia tirar o sal do cabelo, pegava o jatinho dela, né, e ia tirar o sal do cabelo lá na bica do Ipu. Lá na bica do Ipu. Mas José de Alencar pode se valer Tem licença poética. Tem licença poética para fazer isso. Pois é. Não precisa conhecer de geografia. Não, o que a gente tem comentado aqui nas últimas semanas é que, claro, chuva aqui em Fortaleza é legal, mas a gente sabe que é mais necessário no interior do estado, que é realmente para quem precisa. Exatamente. Mas o nosso nobre e amado mestre diz assim, chove em todo canto. Com certeza. Né? O que a Rochelle falou agora, nossa cidade também não tem muita infraestrutura para receber chuva. Tem ali a Heráclito Graça, se eu não me engano, que todo período de chuva, Duque de Caxias ali fica alagado. Mas vamos compartilhar as responsabilidades? O cidadão também não colabora. Com certeza. Né? O cidadão joga latinha de cerveja, latinha de refrigerante, carteira de cigarro, lixo na via, corre para dentro das bocas de lobo, entope. Quando chove, infelizmente, não tem a fluidez necessária. O nosso cidadão não contribui também. E a gente tem batido nessa tecla assim, aqui. Ali na Duque de Caxias, não é nem na Duque de Caxias, na Heráclito Graça, já foram feitas algumas intervenções com relação a esgotamento sanitário. Com certeza. Agora, a questão é que, lastimavelmente, o nosso cidadão não tem a menor parcimônia de jogar lixo na rua. Ontem pagamos caro. Ontem eu estava na praia de Iracema, está tendo um evento, né? Que é, enfim, feito pela Prefeitura de Fortaleza, nas férias para os jovens. E no pouco tempo que eu tive lá, muito lixo. Realmente... Aquela consciência de levar uma sacolinha, né, Gabriel? Guardar o seu lixinho e jogar quando chegar em casa. Nem todos têm essa consciência. E a gente pede que nesse período, claro, isso tem que ser feito sempre. A gente tem que criar essa consciência para fazer sempre.
Mas nesse período de chuva, gente, vamos fazer, porque além dos alagamentos tem também outra coisa muito importante, que é a dengue. Porque nesse período de chuva, água parada, a gente sabe que é o foco principal da proliferação do mosquito Aedes aegypti. O nosso cidadão tem que entender que quando ele joga lixo na rua, volta para dentro da casa dele o lixo que ele jogou na rua, porque alaga, o lixo volta, junto vem urina de rato, que causa leptospirose, vem o mosquito da dengue, que causa zika, chikungunya, dengue. Então, assim, nenhum benefício existe para que você, de maneira ou dolosa ou culposa, jogue lixo na rua. Não existe essa possibilidade. Rochelle, hoje é que dia, por favor? Então, nesta segunda-feira, dia 16 de janeiro, comemora-se o Dia do Cortador de Cana-de-Açúcar. A data é vista como uma oportunidade para que as pessoas possam conhecer e valorizar uma atividade que sofreu mudanças ao longo dos anos. Importante. Você sabe do nosso estado, principalmente aquele pessoal que mora ali muito, ali no Vale do Jaguaribe, né? Quando chega o período do corte de cana em São Paulo, eles vão às quantidades para São Paulo, para o corte de cana, falta estrutura no estado do Ceará de emprego, eles vão para lá, cortam cana, ganham o dinheiro dele e voltam, né? Ele compra motozinha, compra casa, mantém a família durante um período. Então, assim, o cortador de cana é um trabalhador braçal que, infelizmente, é um sofredor, né? Trabalha quase em situação de escravo, porque nem todos eles têm os devidos EPIs, né, os equipamentos de segurança. Vamos ser sinceros, quase nenhum. Quase nenhum tem, verdade, quase nenhum tem. Colocar na ponta do lápis. Verdade. Mas que, querendo ou não, vai lá, se esforça, se empenha e volta com dinheirinho para ajudar a família. Um forte abraço aí às pessoas que fazem esse serviço. Quando vai ali no centro, e não vou falar o nome do local, mas come aquele pastel e toma aquele caldo de cana, muito conhecido, a gente muitas vezes nem imagina o trabalho que tem por trás disso, para chegar até o consumidor final, como a Rochelle disse. Então tem que ser muito exaltado. E, gente, agora a gente inicia a pauta política, porque o governador Eumano de Freitas, do PT, afirmou na última sexta que o Ceará também vai implantar o uso de câmeras no uniforme de policiais civis e militares. A medida começa a valer em fevereiro para agentes do sistema penitenciário. Em entrevista, o chefe do Executivo Estadual disse que a implantação da tecnologia tem como foco dar mais transparência às ações policiais das forças de segurança daqui do estado. Eumano adiantou que deve se reunir em breve com os comandantes das duas corporações para discutir o plano operacional de utilização das câmeras pelos agentes. O governador defende que a adoção dos equipamentos vai garantir a proteção adicional tanto à população quanto aos agentes de segurança. Ele aponta que, ao mesmo tempo em que as gravações são eficazes na prevenção a eventuais excessos dos policiais em ações ostensivas, também servem para os resguardar de possíveis denúncias infundadas feitas por infratores. E aí, João? Eu sou um apaixonado por uma coisa chamada transparência. Eu até gostaria que o governador também usasse uma câmera dessa, né? Os deputados estaduais utilizassem, os políticos no geral, né? Todos eles, com uma câmerazinha, com um microfonezinho. Sim. E no final do dia, né, no final do expediente, eles pegassem isso e colocassem lá na mídia social deles, ou existisse um portal de transparência, né, de imagens, onde você colocava lá e passava o dia ouvindo o que o seu governador, o que o seu prefeito, a rotina deles, né? O que eles conversaram, o que eles tramaram, logicamente, a favor da população. Sempre. Eu tenho certeza que eles sempre estão tramando em favor da população. Então, assim, eu acho que deveria ser um Big Brother geral, né? Eu defendo isso. Pena que é só para os policiais. Não, mas é verdade. Pena que é só para os policiais, pena que é só para o agente prisional. Deveria também estar na lapela do governador, né, dos seus secretários de governo, não é verdade? Deveria ser assim, mas não é. Que pena. Vamos ver como, né, quando começar a implantação. Verdade. Quem sabe ele resolve usar. Outros estados já adotaram essa medida, né? É importante. Eu gosto de transparência. Pena que não existe transparência para todos. Né? Isso. Transparência só para alguns e para outros uma certa turvidez, né? Complicado.
Rochelle? No dia 12 de fevereiro de 2014, o MST reuniu mais de 15 mil pessoas na esplanada dos ministérios, derrubaram barricadas. A polícia reagiu com spray de pimenta e 22 policiais ficaram feridos e foram atendidos pela enfermaria do Palácio do Planalto. Nesse movimento, os sem terras pediam para que mais famílias fossem assentadas. Houve confusão e confronto com a polícia. Continua. E quando a fumaça preta subiu em alguns pontos da esplanada dos ministérios, seria sobre o vandalismo praticado contra os policiais. E aí, João O protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer terminou em vandalismo. Um grupo de pessoas usando máscaras no rosto promoveu um quebra-quebra em meio à manifestação. Eles destruíram persianas e vidraças de pelo menos 5 ministérios, entre eles o da Integração Nacional, o do Trabalho e o da Agricultura. O prédio da Agricultura foi incendiado. O fogo já foi controlado. Os servidores federais evacuaram às pressas os edifícios. A polícia militar tentou dispersar os vândalos com bombas de gás lacrimogênio e de efeito moral. Tá lindo, tá bonito. A sessão deliberativa do plenário da Câmara foi suspensa e encerrada após a manifestação. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que o presidente Michel Temer decretou a ação de garantia da lei e da ordem na esplanada dos ministérios. Dessa forma, tropas federais passarão a reforçar a segurança na área. Tem aí o Nacional? E aí, João? Respondendo agora, João, porque ficou uma dúvida do telespectador do Wilke, que ele é um taxista, e ele entrou em contato para saber em relação a essas manifestações, como que ficou as prisões dessas pessoas, né? Porque a gente está vendo aí a questão do Congresso, das pessoas presas hoje por terrorismo, e ele queria saber em relação a essas pessoas aí. Isso é um assunto que dá uma tese de mestrado. Tá? Isso é um assunto que não dá para a gente discutir muito rapidamente. Eu vou dar aqui algumas largas pinceladas, me valendo que sou aqui um humilde aprendiz de direito, né? E vou dar aqui minhas largas pinceladas. Existe uma lei, que é a Lei 13.260, que foi aprovada, sancionada em 2016, inclusive foi sancionada pela presidente Dilma, né? Que é a Lei Antiterrorismo. Em tese, esse pessoal não responde por atos de terrorismo, né? Porque quando essa lei foi sancionada, a Dilma vetou alguns parágrafos, alguns artigos da lei que foi apresentada a ela, artigos que tratavam exatamente deste vandalismo, que queriam imputar como sendo atos de terrorismo, e ela disse, não, calma lá, não são atos de terrorismo, eu vou vetar. É muito duro você dizer que isso aqui é um ato de terrorismo, até porque a lei, lá num determinado artigo, se não me engano, no 4º, ela tira da formação desta forma jurídica chamada de terrorismo, ele tira atos que têm a ver com questões políticas, religiosas, com esses movimentos que defendem essas questões políticas, religiosas, ele retira. Daí foi retirado, foi sancionado, mas hoje nós temos aí o ministro Alexandre de Moraes, que insiste que o que aconteceu lá no Palácio do Planalto, no Supremo Tribunal Federal, seja ato de terrorismo. No Brasil, o pau que dá em Chico não dá em Francisco. A grande verdade é essa. Esses aí não vão responder por atos de terrorismo. E eu acredito que está correto não responder. Eu acho que eles devem responder por dano ao patrimônio público. Eu acho que quem quebrou tem que ser preso, tem que pagar na proporção da sua participação por cada situação que agiu. Agora, você imputar atos de terrorismo é complicado. A forma legal que está lá na Lei 13.260 de 2016, se você colocar esses atos dentro desta forma jurídica, ela vai ficar meio capenga. O pé vai ficar meio frouxo ou muito acochado. Então, assim, eu não concordo que em 2016, em 2017, foram atos de terrorismo, foram atos de vandalismo. As pessoas têm que responder na proporção de suas ações, tem que mexer no bolso dessas pessoas que quebraram o que é patrimônio público,
Assim como eu também acho que não é ato de terrorismo que aconteceu em Brasília agora recentemente. Lembrando, e aí eu queria pedir a licença de vocês, tem uma entrevista que o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, concedeu a uma repórter da TV Globo, agora, 2 dias atrás, falando da possibilidade de se mudar algo que está na nossa Constituição, lá no artigo 5º, né? E lembre-se que o artigo 5º da nossa Constituição contempla as melhores situações para o povo, fala de liberdade, fala de igualdade, fala de tudo que é muito caro para o povo brasileiro, né? E que ele quer mudar. Eu queria primeiramente ouvir o ministro Gilmar Mendes, se vocês me permitem, e você que está em casa, escutasse com muita atenção o que o ministro está propondo, o que o ministro deseja fazer. Se for possível, César, está pronto? Vocês estão... Está pronto, já. Está pronto? Coloca aí para a gente ouvir a fala do ministro Gilmar Mendes. Ele vai procurar a fala, nossa direção vai informar quando tiver pronto. Então, na sua opinião, em ambos os casos, as pessoas devem responder, mas pela forma, pela forma correta. Pela forma correta. Eu acho, assim, nós saímos, o que o pessoal chama de ditadura militar, do período de 64, nós saímos chamuscados disso. E todo mundo lutou por liberdade. Todo mundo foi para a rua, todo mundo defendeu democracia, houve uma eleição. O Brasil hoje, eu acho que é muito robusto. Muito robusto, muito robusto democraticamente falando. Agora, o que é que acontece? Eu acho que você botar uma mordaça num jornalista ou num cidadão comum, eu acho que você tem que responder na proporção do que você fala. O direito, a liberdade de expressão, ela é absolutamente sagrada. E você responde na proporção do que você fala. Você já imaginou? Você chega aqui na TV, eu estou em casa, daí você me denigra a minha imagem. Eu acho que você tem o direito de dizer o que você quiser. E o que eu não concordar, eu ingresso com ação contra você por dano moral, por dano material. Eu vou lhe processar por injúria, por calúnia, por difamação. Está lá no Código Penal. Existe a possibilidade de eu me livrar das suas acusações. Eu vou ingressar com ação na justiça pedindo direito de resposta e me será concedido. Então eu acho que, já que existe a maneira de você judicializar o que você se sentir ofendido, da mesma maneira existe de você reaver, né, financeiramente falando, o prejuízo que causar no seu equipamento, seja ele público ou privado. A lei já contempla isso. O que não pode é retroagir uma vírgula na democracia. E eu me preocupei muito com a fala do ministro Gilmar Mendes. A gente já tem ela. Está pronta? Bota aí para você ver. Eu achei uma afronta, vejam bem, eu, João Mota, jornalista, achei essa fala do ministro Gilmar Mendes uma afronta à democracia. Coloca aí. Eu tenho defendido que nós discutamos a questão da liberdade de reunião, a liberdade de reunião a céu aberto, que se faz hoje, especialmente com o uso da internet, procedendo a uma reunião imensa de pessoas. 300 mil pessoas podem ser reunidas num espaço e isso pode se revelar extremamente perigoso quando se tem esse tipo de intenção, como nós vimos agora no 8 de janeiro. É preciso que nós discutamos isso, talvez que tenhamos uma lei federal para balizar a liberdade de reunião. Eu acho que outras mudanças terão que ocorrer em Brasília, no Distrito Federal. Eu acho que temos que discutir o próprio modelo de segurança pública. O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal é um falso secretário de Segurança Pública de uma unidade federada. Na verdade, ele é o responsável pela segurança pública da capital do país. E, por isso, ele tem que agir com extrema responsabilidade e em consonância com o governo federal. A polícia é mantida pelo governo federal e, portanto, precisa de haver mudanças também nessa seara. E eu imagino que o governo vai se debruçar. Ministro Gilmar Mendes, mais perigoso, mais danoso do que a possibilidade, que está lá no artigo 5º, inciso 16 da nossa Constituição, que diz assim, eu vou ler para vocês: todos podem reunir-se pacificamente
sem armas, em local aberto ao público, independente de autorização, desde que não frustre outra reunião, né, anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o prévio anúncio às autoridades competentes. Informar para a polícia que vai existir um movimento. Isso é o que diz a Constituição. Agora, a fala do ministro Gilmar Mendes, ela é perigosa e inconstitucional. Eu acho até que ela é criminosa. Sabe por quê? Porque hoje o STF diz o seguinte: se eu falar contra o Estado Democrático de Direito, é crime. Se viesse na minha mente a ideia de defender que o Estado do Ceará deveria ter um líder supremo e que deveria levantar uma bandeira e que nesta bandeira nós deveríamos nos divorciar do resto do país e instituirmos, né, a República Federativa do Estado do Ceará e lhe colocar como presidente, isso é crime. Isso é crime, está lá na Constituição. Por quê? Porque eu estou falando contra a democracia. Eu estou ferindo de morte o texto constitucional. O ministro Gilmar Mendes fez isso. E fez isso numa das partes mais importantes da nossa Constituição. Algo que nós conseguimos com dificuldade. O direito de nos reunirmos pacificamente, sem armas, e lutarmos por direitos políticos, religiosos, individuais. Eu fiquei muito preocupado com a fala do ministro Gilmar Mendes. Lembrando, se descambar esta reunião pacífica e sem armas para atos de violência, aí sim, o Estado tem que agir, tem que prender quem quebrou, tem que imputar a ele a responsabilidade, inclusive de ordem financeira. E deixar na cadeia, se for o caso. Agora, proibir, isso é coisa de ditadura, ministro. Seguindo, o avião que transportava o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, pousou no Aeroporto Internacional de Brasília, no Distrito Federal, no último sábado, por volta das 7h30 da manhã. Torres, que é delegado da Polícia Federal e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, teve a sua prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, por conta dos atos de depredação no dia 8 de janeiro. O ex-chefe da Justiça no governo de Jair Bolsonaro estava em Miami, nos Estados Unidos, passando as férias com a família, mas retornou para o Brasil na noite de sexta. Em Brasília, Torres foi o primeiro a deixar a aeronave, sendo recebido por um delegado da PF. Depois disso, ele foi levado para o hangar da Polícia Federal no aeroporto e, em seguida, para a Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal. Ele deve passar por audiência de custódia ainda nessa segunda-feira. Já passou. Já passou, né? Já passou e foi mantida a prisão preventiva dele. Ele está no quartel da Polícia Militar, ele é formado, né? Salvo engano, ele é formado em Direito e tem algumas prerrogativas e está lá no quartel, está lá numa sala do comando, né? da Polícia Militar. Eu desconheço, talvez aí se tiver algum grande jurista que consiga criar essa imagem de tudo isso que aconteceu e dar a ela um ar de legalidade, eu agradeceria muito. Eu desconheço o procedimento. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o juiz, é o delegado, é o promotor, e é o executor e é o carcereiro. Eu estou preocupado com o Brasil. Na verdade, eu estou preocupado com o Brasil. As pessoas se preocupavam que disse que o Bolsonaro desse um golpe militar nesse país. E o Bolsonaro sempre foi muito claro. Pessoal, eu ajo dentro das 4 linhas da Constituição. E sempre agiu dentro das 4 linhas da Constituição. Mesmo que algumas pessoas ligadas a ele, mesmo que a população que votava com ele, a população que apoiava, cobrasse dele atitudes mais enérgicas, ele sempre declarou: eu ajo dentro das 4 linhas da Constituição. E assim agiu, né? Durante todo esse período, inclusive está lá nos Estados Unidos. Agora, eu acho que o Supremo não está agindo dentro das 4 linhas da Constituição. Essa é a minha opinião. Que, inclusive, hoje, é perigoso você ter essa opinião. Mas é a minha opinião, né? Eu acho que hoje o Supremo fere de morte a Constituição brasileira. E, em específico, o ministro Alexandre de Moraes.
eu estou muito preocupado com tudo que está acontecendo, muito preocupado. E o pior, nós não temos a quem recorrer. Porque se eu cometer uma afronta à Constituição, tem uma gama de situações que podem acontecer. Desde aqui do delegado de polícia, ao juiz de primeira instância, à segunda instância. Agora, quando um ministro, ou quando a alta corte brasileira começa a rasgar a Constituição, recorre-se a quem? João, infelizmente eu vou ter que te interromper nesse momento, porque a gente tem que ir para um rápido intervalo, mas na volta você continua falando desse e dos outros assuntos que a gente vai abordar. Perfeito. Estamos de volta e continuando com a pauta da política. Na primeira reunião ministerial ampliada do novo governo, realizada em 6 de janeiro, numa sala do Planalto, o atual presidente Lula também proibiu que seus ministros portassem celular. Telefones foram recolhidos na entrada. O petista já fazia restrições ao uso de celular em reuniões privadas. Interlocutores dizem que, além de evitar gravações indesejadas e o implicarem em polêmicas, Lula alega que também veta celulares nesses encontros para evitar que seus auxiliares se distraiam. Lula afirma que não tem celular próprio. Segundo auxiliares presidenciais, ministros e assessores palacianos precisam deixar o aparelho na antessala antes de adentrar no gabinete de Lula para despachar. Devido à proibição, auxiliares que se reúnem com o presidente no gabinete do Planalto costumam levar impressos documentos que apresentarão a Lula. E vem aí mais um pacote de ajuste fiscal no agronegócio. Vamos conferir. A gente teve um processo no Brasil, nos últimos anos, de um crescimento muito grande de gastos de governo. E a conta tinha que ser paga de alguma forma, o que significa que mais cedo ou mais tarde haveria um aumento de imposto. A questão é de onde vem esse imposto. Como o agro, em geral, foi um setor que teve um desempenho melhor do que os outros, não apenas o governo de Goiás, mas outros estão olhando para isso. Então a gente já viu um movimento também no Paraná, falando de taxação do agro, e eu temo que isso possa vir de uma forma mais generalizada. O grande problema é que isso aqui significa o seguinte: é alimento mais caro na mesa do brasileiro. Segundo, significa menos exportação. Se o Brasil exporta menos, vai ter menos entrada de dólar. Com menos entrada de dólar, o dólar vai ficar mais alto no Brasil e tudo que é importado fica mais caro. Moral da história: quem vai pagar a conta, para variar, é o consumidor brasileiro. E aí, João? Eu queria comentar as duas matérias. A primeira é a do Lula, né? É aquilo que eu disse. Câmera para o policial, mas assim, os políticos não querem sequer permitir que um colega deles ingresse com o celular com medo de ser gravado. O que de tão terrível poderia ser dito numa reunião ministerial do Lula que eu, você, a sociedade não poderíamos ouvir? Fica aí a grande pergunta. O que poderia ser dito de tão terrível, né? O que poderia ser tratado que seria tão terrível que a população não pode ouvir? Fica aí você pensando o que poderia acontecer. Com relação ao agronegócio, e você falou que é do Ipu, você é de que região, minha jovem? Eu tenho família em Itapajé, Tejuçuoca. Itapajé, lá na terra da banana. Isso. Né, lá em Tejuçuoca, Uruburetama, perdão. Isso. Itapajé é a terra da paçoca, né? Das redes de também. Soca do Bode. E lá dos bodes, lá pertinho do meu Apuiarés, do meu General Sampaio. Vocês que estão nos ouvindo agora, vocês sabem que nenhum banco no mundo rentabiliza melhor do que o Banco Terra. O Banco Terra é um banco que você pega um caroço de milho, coloca lá no solo, espera 3 meses, 2 meses e meio, e ele vai render um pé de milho com 3 espigas, cada uma, em média, 500 caroços. Então, em 3 meses, rentabilizou um caroço para 1.500. Você conhece algum banco que rentabilize assim? Você vai lá e coloca uma semente de um girimum lá no solo. Bom, acaba que engoliu no seco. Um girimum caboclo, ou um girimum de leite. No feijão, um feijãozinho. Você vai lá e coloca lá uma sementezinha de machixe, uma machichada. O quanto não rentabiliza?
Então o Banco Terra, esse banco que nos foi dado pelo Eterno, ele rentabiliza muito bem. Ele mata a fome das pessoas, ele produz riqueza, ele produz bens, ele nos traz e nos devolve dignidade. A questão é que os governos, pelo visto, não veem com bons olhos essa questão. E aqui eu não vou tratar de questões pessoais, eu mesmo já passei por situações difíceis no agronegócio, que eu tenho um sítiozinho, uma perseguição violenta do governo do estado do Ceará, mas, enfim, sobrevivi e estamos seguindo em frente. Então, assim, quando o campo não planta, a cidade não janta. Essa que é a verdade. Os nossos governos municipais, estaduais e federal deveriam investir pesadamente em quem produz. Dar liberdade para produzir. Gera emprego, gera renda, gera riqueza, extingue a fome, mas infelizmente não é o que acontece. Pena que um país tão grande, que quando Pero Vaz de Caminha mandou a cartinha e disse, aqui em se plantando, tudo dá. Ele só esqueceu de botar, mas precisa plantar. E para plantar, tem que ter ajuda. É isso. E nos 10 primeiros meses do ano passado, o Brasil havia exportado aproximadamente 280 bilhões de dólares em mercadorias. Esse foi o maior valor registrado desde o início da série publicada pela Secretaria de Comércio Exterior, lá em 1997. A China foi, de longe, o maior destino das exportações brasileiras, concentrando quase 27% do total. Estados Unidos, Argentina e União Europeia também representaram mercados muito importantes para a balança comercial brasileira. Minério de ferro, soja, petróleo bruto, açúcar, carne bovina, aves e celulose estão entre os produtos mais exportados em 2022. Realmente riqueza. E nós temos espaço para produzir, nós temos água para produzir, nós temos clima para produzir, nós temos sol para produzir energia fotovoltaica, nós temos vento para produzir taxada, energia agora, eólica. Eu não consigo acreditar nisso. Como é que alguém taxa a energia, a luz do sol? Me diga em nome de Jesus. Como se o investimento para colocar as placas fossem De onde barato, é que vem esta demoníaca ideia de você taxar a luz do sol? Porque você já taxa a placa solar que é feita. Que é caro. Você já paga o IPI da taxa solar, da placa solar, você já paga o IPI do conversor, você já paga o ICMS de circulação, você já paga o combustível do seu carro, 27% de combustível para levar, para trazer, daí o cara agora quer taxar a luz do sol. Rapaz, isso é uma ideia, no mínimo, demoníaca. Eu queria saber de qual foi a mente doente, né, demoníaca, que saiu uma terrível ideia dessa, que eu não consigo acreditar. Enquanto o mundo todo diz assim, pessoal, nós temos que acabar com essa energia suja, né? Nós temos que acabar com essa energia suja, nós temos que acabar com essa energia fóssil, que isso polui. Daí no Ceará, nós temos aqui ventos maravilhosos que podem produzir energia eólica. Nós temos sol a maior parte do ano que dá para produzir energia fotovoltaica. E em vez de dizer assim, cara, produz, que é para a gente sair dessa possibilidade de estar causando efeito estufa nesse planetinha pequenininho que roda em torno de um sol e que qualquer dia desse nós vamos estar no sufoco. Não, vamos tributar, vamos dificultar, vamos meter a mão no bolso de quem está querendo. Isso não existe. Você quer ver uma coisa que não existe? Você já viu essas motonetazinhas pequenininhas, elétricas que tem circulando por aí? Que parece mais um brinquedo. Meu amigo, estão querendo agora emplacar aqueles veículos e querendo carteira de habilitação, porque o governo não pode enxergar nada que o cidadão tenha, que seja econômico para ele, para a sociedade, e que evite poluir, sem querer meter o dedo no meio, sem querer meter a mão no bolso do cidadão. Isso é um absurdo, pessoal. Isso não tem uma explicação lógica. Isso não tem uma explicação lógica. E a população, às vezes, não acorda para essa situação que é tão triste para o nosso país. E, João Mota, em relação a Caucaia, você disse que tinha... Caucaia, na verdade, me ligaram hoje perguntando por Caucaia. Eu digo, o que é que de mal você quer saber lá de Caucaia?
que o prefeito está em local incerto e não sabido. Alguém aí poderia dizer onde é que encontra-se o prefeito Vitor Valim, você sabe? Não. Sabe? Eu tenho o telefone dele. Se quiser, eu ligo aqui no ar. Ele não atende ligação de ninguém. O prefeito está desaparecido. 3 ou 4 pessoas comandam a cidade. E a cidade está sem comando. Entregue. Saúde não funciona. Não. Segurança, que não é responsabilidade dele, é do Estado. Mas mesmo assim existe uma participação, pelo menos do prefeito ir lá, clamar, exigir segurança. Não tem, tá certo? Infraestrutura péssima, 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 péssima. Educação, não vamos nem falar disso. Então assim, onde anda o prefeito Vitor Valim? E o pior, um colega de imprensa, né? Que poderia se comunicar muito bem com a sociedade diariamente, né? Deveria ter lá o canal do Vitor Valim, todo dia, ele usando a câmerazinha dele na lapela também, como os policiais vão usar. E olha, pessoal, estou aqui na Jurema, estou aqui andando nas ruas da cidade fazendo isso, aquilo outro, para o bem de vocês. Mas não, ele simplesmente está desaparecido. João Mota, ele deu assim, uma cartada quando colocou os ônibus de graça, né? Porque aí ele... Pois é. Segurou... Agora, ele acha que o simples fato dele ter dado ônibus de graça para a população é suficiente para reelegê-lo. Isso é um erro. Sim. Isso é um erro. As pessoas, e aí eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, tem um problema muito sério. Bocado comido, bocado esquecido. Já virou obrigação. Já virou obrigação. Vai tirar agora, hein? Se tirar é ruim. E se manter não surte nenhum efeito. A euforia do momento já passou. Tem um filósofo que diz o seguinte, que é o amor platônico. E o que é o amor platônico? É aquilo que você deseja, é aquilo que você tem ambição em ter. Mas... Na hora que você tem, passou. O pessoal, logicamente, queria andar de ônibus sem pagar. Tinha aquela fissura, ele aquele já amor... começou aí a gestão dele colocando, né? Pronto, vamos colocar. Beleza, maravilha. Foi bom, ó, o pessoal está tudo feliz, satisfeito, mas já esqueceram, viu, prefeito? Invente alguma coisa melhor. Comece a andar, comece a conversar com o povo, comece a ouvir as pessoas. Volte às mídias. O senhor está desaparecido. Quem souber, por favor, bota aí o WhatsApp aí do programa. Quem souber, manda aqui pro WhatsApp para a gente saber onde é que anda o prefeito e grande comunicador da televisão brasileira, Vitor Valim. Como comunicador, impecável. Impecável. Como prefeito, está deixando muito a desejar. É isso. Rochelle? A sensação dos brasileiros diante do pacote de medidas anunciado pelo Ministério da Fazenda, que prevê um aumento de imposto de 156,3 bilhões para financiar o governo. O cidadão terá que arcar com aumento de preços nos postos e nas prateleiras, pois dentre as medidas há a volta do PIS, COFINS sobre combustíveis e aumento do imposto em produtos básicos, como produtos de limpeza, vestimentas e até no pão da tarde. O que é que a gente diz? Faz o L. João, antes da gente continuar falando desse assunto, agora a gente tem que ir para o intervalo novamente. Na volta a gente comenta um pouco mais. Olá, estamos de volta e ainda falando em política, a penitenciária feminina para acomodar cerca de 400 manifestantes presos em virtude dos protestos na Praça dos Três Poderes no domingo do dia 8, as defensorias públicas do Distrito Federal e da União pediram ao Supremo Tribunal Federal para que mulheres cumprindo pena em regime semiaberto sejam liberadas para dormir em casa. De acordo com Ronan Figueiredo, coordenador do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, 120 presas no semiaberto passariam a ser monitoradas eletronicamente para não desviarem do caminho de casa, informou na quarta-feira, dia 11. Manda para casa os traficantes, né, os assassinos, os pedófilos, os estupradores, e coloca o pessoal que quebrou, né, o Congresso Nacional, o Supremo, que poderia arcar, logicamente, financeiramente com a situação, poderia pagar, né,
E poderia ir para casa com a tornozeleira. Assim, qualquer cidadão brasileiro, se você perguntar, rapaz, o cara chegou lá no Congresso Nacional, quebrou um vidro, arrebentou tudo e entrou. E tem uma pessoa ali que está respondendo por tráfico. Eu coloco a tornozeleira em quem e mando para casa? É muito simples de responder, mas Brasil é Brasil. Esse é Brasil. E Bolsonaro foi incluído no inquérito 4.921, que apura a instigação e autoria intelectual dos atos antidemocráticos que resultaram na invasão e depredação das sedes dos três poderes, graças ao compartilhamento de um vídeo com teor golpista por seu filho no Facebook do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Carlos Bolsonaro já foi responsável por envolver seu pai em diversas polêmicas, entre elas com o STF, além de tentar colocar o pai contra Michele Bolsonaro e chegou também a colocar o próprio pai e seus apoiadores contra o Congresso Nacional, dificultando alianças para a aprovação de pautas importantes para o governo. Agora, poderia levar o próprio pai à prisão. Na legenda do post compartilhado por Carlos, lia-se o seguinte, abre aspas, Lula não foi eleito pelo povo, ele foi escolhido e eleito pelo STF e TSE, fecha aspas. De acordo com o ex-ministro de Bolsonaro, Carlos dispõe das senhas de todos os perfis mantidos pelo pai nas redes sociais e ele teria compartilhado a postagem sem o conhecimento do mesmo em Orlando. O filho 02 seria coautor do crime de incitação pública à prática de crime previsto no artigo 286 do Código Penal. Eu preciso fazer algumas considerações. O Bolsonaro responde se o filho tem as senhas do Facebook dele, do Instagram, das mídias sociais pelo que o filho publicou? Essa é a primeira pergunta, que eu não vou responder. Eu pessoalmente acho que ele responde. Opinião minha. Eu tenho as minhas mídias sociais, eu tenho as senhas. Se o meu filho acioná-las, querendo ou não, eu permiti. De forma culposa, né? De forma teoricamente, para quem está em casa entender de forma mais fácil. De forma culposa. Por outro lado, eu quero falar da fala do deputado, quando ele disse que não foi o povo que elegeu, mas foi o Supremo. Eu quero fazer uma análise um pouco mais profunda disso tudo. O Lula seria candidato à presidência da República se o Tribunal Superior Eleitoral se o Supremo Tribunal Federal não tivesse descondenado o Lula, seria? Alguém sabe me dizer? Provavelmente não. Então, em tese, o Supremo Tribunal Federal permitiu que uma pessoa condenada em primeira instância, em segunda e em terceira fosse candidato a presidente do Brasil. Em tese, ele tem razão. Não é errado, não. Minha opinião, vejam bem, opinião do jornalista João Mota. Quer processar? Eis-me aqui. Tem o menor problema. Agora, esta é a minha opinião. Em tese, o Lula só é presidente porque o Supremo Tribunal Federal, ao arrepio do princípio que diz que nos traz segurança jurídica, a coisa julgada, e existindo o trânsito do julgamento, aquilo ali tem um amparo legal muito forte. É a segurança jurídica. Daí o Supremo chegou e disse, não, o juiz da primeira instância condenou, o Tribunal Federal manteve a condenação e ampliou a pena, o STJ manteve a condenação e manteve a pena do juiz de primeira instância e transitou em julgado. Mas mesmo assim o Supremo Tribunal Federal foi lá e de uma canetada Uma manobra, né? Anulou tudo. Ele não seria candidato. Em tese, o rapaz tem razão. Rochelle, seguimos. Seguimos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu na quarta-feira, dia 11, proibir sem delimitação temporal qualquer manifestação que ocupe ou bloqueie vias, rodovias, espaços e prédios públicos em todo o território nacional. A decisão de Moraes foi confirmada pela maioria da Corte na última quinta-feira, dia 12. Para 2 juristas consultados, a decisão é, em vários níveis, uma afronta à Constituição.
O problema, segundo eles, começa na ausência de competência do judiciário para tomar uma decisão do tipo. Alessandro Chiarotino, professor de Direito Constitucional e doutor em Direito pela USP, diz que a restrição ao direito de manifestação, se for generalizada ao país inteiro, necessariamente requer a decretação do estado de sítio, o que só pode ser feito pelo presidente da República, e requer anuência dos outros dois poderes. O jurista Adriano Soares da Costa, ex-juiz de direito e especialista em direito eleitoral, afirma que estamos vivendo uma situação muito anômala, sem previsão constitucional e com riscos severos para o exercício da própria cidadania. Pois é. Já tinha comentado sobre isso hoje, o né? ministro Alexandre de Moraes se arrogou do direito de ser o imperador do judiciário no Brasil. O artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal, para ele, ó, valor zero. Determinação dele está resolvida. Eu me preocupo quando isso vem da Suprema Corte. É aquilo que eu disse. Como é o Chaves? E quem poderá nos salvar? E, João, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. O que é que você tem a dizer aí, considerações finais nesse segundo dia da semana, já que domingo é quando a gente começa a nossa semana. Primeiro dia da semana. Exatamente. Agradecer a audiência de todos, lhe parabenizar. Muito Você obrigado. se transformou num verdadeiro, como é, concierge do esporte brasileiro. Acertou o placar do Fortaleza 2-0, não foi? Cravei. Pronto. Não acertou? Mas errei o do Ceará. Disse também que seria 2-0. O Ceará foi muito bem. Muito bem. Melhor do que eu pensava. 5-0. Assisti os dois jogos, as duas equipes muito em ritmo de treino ainda. A Keia, aquela minha amiga que eu lhe falei, está lá vibrando com os 2-0 com certeza. do Fortaleza. A visão que a gente tinha assistindo era que no momento que as equipes quisessem, bem entendessem, que acelerassem o ritmo, poderiam ampliar. Só que primeiro jogo da temporada não queriam arriscar, né? Porque os jogadores ainda não estão na sua plenitude física, então para ter uma lesãozinha muscular é muito fácil. Então pronto. Parabenizar você. Obrigado. Parabenizar a emissora pelo espaço democrático, a coragem, parabenizar meu amigo Bardavil e dizer que eu estou sempre às ordens. Muito obrigado. Rochelle? E é isso. Muito obrigada a todos vocês que nos assistiram e até amanhã. É isso. Até amanhã.